Scott Joseph Kelly é um astronauta e aviador naval dos Estados Unidos. É veterano de 4 missões espaciais. Integrou a One Year Mission em 2016, missão espacial de 340 dias contínuos a bordo da Estação Espacial Internacional, a mais longa permanência de um ser humano na estação. Essa missão fez parte de um teste de adaptação do corpo humano em longos períodos no espaço, visando futuras missões no espaço profundo e colonizações de Marte. Após todos esses dias no espaço, muita coisa mudou no corpo de Scott. Desde mudanças em seus músculos e ossos, perda de peso, visão e cognição, e até mesmo mudanças em seu DNA. Durante a permanência de Scott em órbita, Mark, seu irmão gêmeo, foi submetido em Terra aos mesmos testes que o irmão na falta de gravidade, por médicos e cientistas interessados em pesquisar as possíveis diferenças entre os gêmeos causados pela exposição a ambientes gravitacionais diferentes. Este foi o momento em que a humanidade pôde presenciar em tempo real o paradoxo dos gêmeos acontecendo. Um paradoxo que muitos já ouviram falar e que eu ainda irei explicar nesse vídeo. Mas sem mais delongas, eu me chamo Victor e hoje iremos ver o que acontece com o corpo humano após longos períodos no espaço e na estação espacial. Sem o impacto da gravidade terrestre, a massa muscular e óssea começa a diminuir. Os músculos mais afetados são aqueles que ajudam a manter a postura nas costas, pescoço, panturrilhas e quadríceps, pois na baixa gravidade eles não precisam trabalhar tanto e começam a atrofiar, podendo ter uma redução de até 20% após 2 semanas e até mesmo de 30% após 6 meses no espaço. E assim como os músculos, os esqueletos também enfraquecem conforme o tempo se passa na baixa gravidade. Astronautas podem perder de 1 a 2% de sua massa óssea para cada mês no espaço. E só como comparação, na Terra, as pessoas mais velhas perdem apenas 0,5 a 1% da massa óssea por ano. Para amenizar essas percas ósseas e musculares, os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, também conhecida como ISS, devem realizar exercícios físicos durante 2 horas e meia. A ISS tem uma espécie de mini academia, em que eles fazem agachamentos, levantamentos, remadas, correm em esteiras e até usam uma bicicleta ergonômica. Porém, um estudo chegou à conclusão de que esses exercícios não são o suficiente. Por mais que eles treinem 2 horas por dia, eles ainda enfrentam consequências de uma longa estadia na estação espacial. Como a gravidade é reduzida, a coluna vertebral não sofre as mesmas pressões que ela sofre aqui na gravidade terrestre. Isso faz com que ela fique um pouco mais esticada, dando aos astronautas alguns centímetros a mais de altura. Mas claro, isso vem com problemas, como dores nas costas enquanto estão no espaço e hérnias de disco quando retornam para a Terra. Porém, quando os astronautas retornam para a Terra, em 2 ou 3 dias a sua altura já volta ao tamanho que era antes. Então não adianta ir para o espaço se você quiser crescer. Embora o peso signifique muito pouco em órbita, o ambiente de baixa gravidade faz com que qualquer coisa que não esteja presa ou amarrada na ISS fique flutuando livremente, incluindo os próprios astronautas. No espaço, o sangue tende a concentrar-se nas partes superiores do corpo. Isso ocorre porque na Terra, o sangue constantemente tem que vencer a força gravitacional para subir o corpo. No espaço, a gravidade é bem fraca, mas o sangue não sabe disso. Então o corpo continua fazendo esforço para mandar o sangue para cima. Isso faz com que os astronautas fiquem com uma concentração de sangue na cabeça e tórax, enquanto as pernas ficam mais secas. E essa concentração de sangue na cabeça faz com que os astronautas fiquem constantemente com a sensação de nariz entupido, o que leva à perda do paladar, como quando nós estamos resfriados. E por consequência disso, os astronautas comem menos do que eles comeriam se estivessem na Terra, justamente porque a comida fica mais sem graça. É evidente que para terem sucesso na missão, eles precisam se alimentar regularmente, mas ainda acaba sendo menos do que em condições normais. O resultado disso é a perda de peso. Porém, essa perda de peso não é a única consequência da mudança da distribuição de sangue. Parte do sangue acaba se acumulando na região posterior do olho e ao redor do nervo óptico, causando edema. Isso pode levar a alterações da visão, como diminuição da nitidez e alterações estruturais do próprio olho. Essas alterações vão ficando cada vez pior conforme o tempo ficado no espaço. Enquanto algumas delas podem ser revertidas no retorno da Terra, outras podem ser mudanças permanentes na visão dos astronautas. A exposição à radiação cósmica de fundo também pode levar a outros problemas oculares, já que a atmosfera terrestre nos protege desse fenômeno, mas no espaço não temos essa barreira. Embora as naves espaciais sejam blindadas, os astronautas a bordo da ISS relatam ter visto flashes de luz à medida que os raios cósmicos e as partículas solares atingiam suas retinas e nervos ópticos.
Após a longa missão, pesquisadores notaram que Scott Kelly teve uma diminuição na velocidade e precisão do seu desempenho cognitivo. Um estudo com um cosmonauta russo que passou 169 dias na ISS revelou também que algumas mudanças no cérebro ocorrem com astronautas em órbita, como mudanças nos níveis de conectividade neural em partes do cérebro relacionadas a funções motoras. Ou seja, toda a parte responsável pela orientação, equilíbrio e percepção do nosso próprio movimento estava afetada. Mas isso não é tudo. Um estudo mais recente levantou mais preocupações sobre outras mudanças na estrutura cerebral que podem ocorrer durante missões espaciais a longo prazo. Cavidades no cérebro, num período prolongado de baixa gravidade, podem inchar e levam até 3 anos para voltar ao tamanho normal. Essas cavidades são conhecidas como ventrículo lateral direito e terceiro ventrículo, e são responsáveis pelo armazenamento do líquido cefalorraquidiano, pelo fornecimento de nutrientes ao cérebro e eliminação de resíduos. Mas além de todas essas mudanças encefálicas dos astronautas, eles também passam por outro desafio ao retornarem à Terra. Você certamente se lembraria de como comportar na Terra, certo? Bem, não é isso que acontece com todos os astronautas, pois alguns deles precisam se reacostumar com a gravidade terrestre. Então leva um tempo até eles lembrarem que canetas e outros objetos não vão ficar flutuando no ar se eles soltarem. Esse vídeo é a prova disso. Essa consequência de uma missão prolongada no espaço pode até ser um tanto engraçada, mas isso nos leva a uma pergunta. Como o psicológico é afetado se alguém ficar um ano inteiro isolado de todo mundo em uma estação espacial? Em 1999, 3 astronautas, sendo um austríaco, um japonês e uma canadense, foram à Rússia participar de uma simulação. Eles ficariam 110 dias trancados em um módulo na Terra simulando a estação espacial, junto com 4 outros cosmonautas russos, que já estavam na simulação há mais ou menos um mês. Tudo ia bem, até que menos de um mês depois, em uma comemoração de Ano Novo que eles estavam fazendo, um surto coletivo tomou conta da festividade. O russo Vasily Lukianuk tentou beijar à força a astronauta canadense, enquanto outros 2 cosmonautas russos trocavam socos entre si. Após isso, a canadense resolveu continuar a simulação normalmente, enquanto o japonês abandonou a simulação. Ou seja, não bastam apenas preparos físicos para que um astronauta consiga ficar tanto tempo no espaço. Músculos, ossos, alimentação, tudo isso pode ser treinado na ISS, mas se o astronauta não passar por um longo preparo e treinamento para uma missão dessas, ele pode surtar ou desenvolver sequelas psicológicas. Pare para pensar no que aconteceria se todo mundo surtasse e tentasse sair beijando e socando outras pessoas a bordo da ISS. Imagine o caos que seria, já que um dos pilares de qualquer missão espacial é a habilidade do ser humano em coordenar e se comunicar bem entre si. Mas vamos partir agora para uma parte microscópica, o DNA. Uma das descobertas após a missão de Scott foram mudanças em seu DNA. No final de cada fita de DNA estão estruturas conhecidas como telômeros, que ajudam a proteger nossos genes contra danos. Conforme envelhecemos, o DNA copia a si mesmo para produzir nossas células, e cada vez que ele se copia, os telômeros vão ficando mais curtos. Mas algo curioso aconteceu com Scott. Os telômeros de seu DNA estavam mais longos se comparados com o DNA de seu irmão, que possui DNA idêntico ao de Scott. Os seus telômeros estavam significativamente mais longos após a missão, e além dele, outros 10 astronautas também tiveram seu DNA analisado, e pode ser observado que eles também apresentavam a mesma característica. Por um breve momento, uma possível solução para retardar o envelhecimento das pessoas foi considerado, mas isso não durou por muito tempo, pois após certo período, os telômeros dos astronautas encurtaram novamente. Porém, havia uma diferença, eles estavam mais curtos do que o normal, o que pode levar a uma preocupação para a saúde a longo prazo e as trajetórias de envelhecimento. Tudo isso que eu disse até agora são as consequências de uma estadia prolongada na estação espacial, mas ainda tem um detalhe interessante que eu comentei no começo do vídeo. O astronauta Scott tem um irmão gêmeo que ficou na Terra durante todo o seu período no espaço. E isso significa que por um breve período da história, nós pudemos presenciar o paradoxo dos gêmeos em ação. Esse paradoxo é uma experiência que envolve a dilatação do tempo, um dos principais elementos da teoria da relatividade. Einstein mostrou que a velocidade pode deformar o tempo. Se um gêmeo viaja no espaço a grandes velocidades enquanto o outro fica na Terra, o tempo passa mais devagar para aquele que está no espaço. Ou seja, por conta da dilatação temporal, o gêmeo que estava no espaço deve estar um pouco mais jovem que o gêmeo que ficou na Terra.
A Estação Espacial Internacional se desloca a 27 mil km por hora. Isso significa que ao longo de toda a missão espacial, Scott ficou apenas 8,6 milissegundos mais jovem. Ele tecnicamente viajou no tempo, mesmo que apenas um pouco, mas em compensação, por conta de todas as consequências que vimos nesse vídeo, o seu organismo envelheceu bem mais rápido do que do seu irmão Mark. Durante meu tempo em órbita, eu perdi massa óssea. Meus músculos atrofiaram. Meu sangue se redistribuiu por si mesmo dentro do meu corpo, o que fatigou meu coração. Todos os dias eu fui exposto a 10 vezes mais radiação do que um ser humano na Terra, o que aumentará o meu risco de contrair câncer pelo resto da vida. Sem mencionar o estresse psicológico, difícil de dimensionar e talvez tão danoso quanto o restante. Scott de fato pode ter tido efeitos semelhantes ao envelhecimento natural, mas mesmo assim, o ciclo de vida humano é muito curto, pois vivemos numa média de 80 anos, um tempo muito curto se comparado ao ciclo de vida das estrelas. Então, se você tem interesse em saber como é o ciclo de vida das estrelas, desde seu nascimento até a sua morte, recomendo que assista esse vídeo que está na tela agora. Mas muito obrigado e auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.